Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, dando sequência à Era Vargas, nós vamos trabalhar agora um pouquinho o governo constitucional. Então, que ele aconteceu do ano de 1934 até 1937. Então, um pouquinho depois, ali no ano de 1933, ocorreram eleições para a formação da Assembleia Constituinte, né? Então, o que é uma Assembleia? O que é uma Assembleia? É um grupo, né, que senta junto e decide as leis, que ajuda a criar as leis. Então, quem participa dessa Assembleia? Os ricos, né, as oligarquias cafeiras, né, a população mais rica tem direito a isso. Então, que leis que eles vão criar? A favor deles, né? Mas, como Vargas, né, queria se exaltar, queria de novo ser eleito, ele cria uma Constituição boa para o país. Mas boa no sentido do quê? De ajudar todos, que foi o que não aconteceu nesse período aqui, né? Hoje a gente sabe que a lei está ali e o governo tem que seguir. Então, em 1934, Vargas promulgou a Constituição. Então, aquela de 1891, ela foi outorgada. O que é isso? Ela foi imposta ao país. Essa agora que o Vargas criou, ela foi promulgada. Tem diferença? Sim. O que é promulgada? Ela foi criada ali, sujeita a mudanças, cada presidente que assumir o poder, né, no decorrer dos anos aí. Então, que nem eu falei antes, na outra aula, né? Ninguém teve coragem de mexer nas leis trabalhistas. Eles melhoraram um pouco elas, né, a cada ano. Então, ele criou a nova Constituição, criando as leis, né, trabalhistas, férias, 13º, tudo remunerado, descanso semanal, que antes não existia, o voto secreto e obrigatório a partir dos 18 anos, né, aqui, os maiores de 18 anos, na verdade, né, e alfabetizados. Hoje a gente sabe que já está, né, a partir dos 16, e uma importante conquista foi o direito de voto das mulheres, né. Então, na imagem do livro de vocês aí, né, eu grifei também a primeira mulher eleita deputada, né, no ano de 1934. Então, a partir dali, as mulheres tomaram poder da política, mas só, né, no governo da Dilma Rousseff que uma mulher se candidatou e venceu as eleições presidenciais. Antes disso, então, elas eram deputadas, senadoras, governadoras, né, e outras funções. Então, as mulheres conquistaram esse direito de voto, né, como vocês podem ler também depois. A página 105, né, e responder as atividades, 1, 2 e 3, no caderno de vocês. Seguindo ali, então, né, até então, Vargas estava exaltado pelo povo, né, o povo estava gostando muito das leis que ele criou, né, estava tudo certo, mas aconteceram muito desemprego, baixos salários, greves. Por quê? Porque as leis serviam só para alguns, né? Quem foi lá na Assembleia decidir? Os ricos. A lei serviu para os ricos. Então, a partir dali já começa, né? O povo começa a se manifestar. E surgem dois grupos, então. A e B, né? E a ANL. A e B, Ação Integralista Brasileiro. Esse povo aí era inspirado no nazismo, no fascismo, um governo autoritário, não apoia a democracia, né? Eles diziam que o Estado só funcionaria, ou o país só funcionaria se não existisse o socialismo, se o governo fosse mesmo autoritário. E o Vargas vai apoiar esse grupo aí. Contra Getúlio Vargas, então, surge a Aliança Nacional Libertadora, que era o quê? Eles defendiam o socialismo, igualdade, liberdade. Esse grupo aí reunia o povo descontente, o povo que exigia melhores condições de vida. E ali na imagem, então, está mostrando, grifado também, o Luiz Carlos Prestes, que ele era o líder dessa ANL. Então, surge uma disputa entre os dois grupos, chamada de intentona comunista, que vocês têm, né, ali nessa página também. Mas ela era logo controlada, né, pelo governo, pelos militares, pelos oficiais do governo. Vargas fecha a ANL, então ele impede dela funcionar e
declara o estado de sítio. O que é esse estado de sítio? Só ele pode, né, a suspensão temporária de todos os direitos da população. Então, até que ele não mude esse estado de sítio, o que ele decidir tá certo, vai acontecer, né? Então, assim, foi bom para o país Getúlio Vargas? Foi. Quando ele cria as leis, quando ele, né, institui a industrialização que nós vamos ver mais adiante ali. Mas, né, então, diante dessa intentona comunista, o que acontece? Getúlio Vargas cria a ditadura do Estado Novo, que vai ser bem difícil para o país, bem triste, né? Ele censura os meios de comunicação, prende milhares de pessoas. Então, assim, o Luiz Carlos Prestes, ele foi uma pessoa muito conhecida, né? Ele foi condenado pelo Getúlio Vargas, então, a 30 anos de prisão. Ele era o líder da ANL, então o Vargas condenou ele, né? E a sua companheira, que era uma judia, né? Uma alemã judia que foi deportada para o seu país e morta depois num campo de concentração. Então, o que o Vargas dizia? Eu quero Prestes vivo, Prestes na cadeia. E a mulher dele, então, né, morta no campo de concentração nazista. Por quê? Porque, né, eles descobrem que ela é uma judia. E os judeus, né, eram bem condenados pelo Hitler, como a gente já trabalhou nas aulas passadas aí. Isso, então, esse é o governo constitucional. Ele dura de 34 a 37. Vão sublinhando no livro de vocês, pessoal, de lápis, tá? A prof escreveu de caneta, mas ali tá escrito não escreva no livro. Mas vocês podem sublinhar, vocês têm um marca-texto, vocês podem fazer as anotações que eu fiz no meu livro de caneta, para melhor vocês entenderem também. Vocês podem fazer no caderno, tá? Qualquer dúvida vão chamando para vocês estudar para avaliação depois. Um grande abraço.